E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje recebendo aqui o João Souza da Icore, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o aumento acelerado da potência dos módulos fotovoltaicos. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu convidei aqui o João Souza da Icore e a gente vai falar um pouco, começando a partir de agora aí, com o João Souza. Tudo bem, João? Tudo bom, Ricardo? Legal, João. Sobre essa temática, a gente sabe que muitas questões envolvem o aumento acelerado das potências dos módulos, né? Então a gente já discutiu algumas temáticas aqui na TV. Eu queria trazer esse assunto aqui à tona, aqui. O que, que acontece hoje com a cadeia produtiva de módulos e inversores, né? Quando a gente fala o aceleramento da tecnologia, as novas tecnologias, o que, que muda isso no mercado? Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre essa temática. Para quem não me conhece, eu sou o João Souza, responsável técnico da Ecore. Sobre a potência, né, acelerada dos módulos, a gente tem visto isso de forma bem acentuada no Brasil, né? Um outro dia a gente estava comentando, até pouco tempo a gente tinha módulos de 330 watts no Brasil. Ainda tem 335 por aí para atender a demanda nacional, né? Os kits Finame, que a gente chama, né, com módulos nacionais, são produzidos com módulos ainda nessa potência. Então, já é um exemplo bem claro, né? Tem potência no Brasil de 335, por exemplo, competindo com módulos de potência de 670 watts, que é o que a gente tem de mais potente hoje de módulos. E isso é uma tendência aqui no Brasil, né? Por quê? Os módulos com maior potência, você consegue diminuir o LCOE. O que é o LCOE? Vem do inglês, né? Leveling Cost of Energy, né? Custo nivelado de energia. Em outras palavras, significa quantos reais você vai gastar para cada quilowatt-hora gerado. Então, a ideia é você gastar menos e gerar mais. E os módulos de alta potência, eles contribuem diretamente para isso, né? Então, a gente vem tendo essa procura por módulos cada vez mais potentes no mercado brasileiro e embora muita gente ache que isso aqui é coisa que só tem no Brasil, na verdade não, isso também é um movimento que você enxerga em outros países, tá? Legal, João, muito bacana. O aumento, quando a gente fala do aumento da potência dos módulos, isso reflete diretamente o aumento do tamanho do módulo? Geralmente sim, Ricardo, mas não necessariamente, tá? Normalmente, módulos de maior potência, começa a ter maiores quantidades de célula, uma maior área do módulo, tá? Mas não necessariamente é assim, tá? Uma vez ou outra acontece uma, um salto, né, no desenvolvimento tecnológico das células, e aí você consegue eficiências de conversão maiores, e aí você consegue dar uma parada nesse aumento do tamanho dos módulos. Mas uma característica, sim, normalmente é isso. Módulos mais potentes, uma maior área, uma maior eficiência, tá? Normalmente é isso. Legal, João. Porque assim, muitos consumidores, eles acreditam que para vender o módulo, né? Ah, eu vou vender um sistema fotovoltaico. Se fala da questão da maior potência do módulo. E aí eu vejo diferente. Eu vejo que existe módulos para cada tipo de aplicação. Tem estruturas que é para fazendas solares em solo e tem estruturas que são para telhados. E no Brasil, isso é meio confuso, né? As pessoas querem sempre a maior potência de módulo, o maior watt-pico de módulo, e às vezes aquele módulo não é recomendado para instalar em telhado, correto? Isso é uma das críticas que acontece aqui no mercado brasileiro com o uso dos módulos de alta potência que supostamente eles seriam mais para usinas de solo e não para telhado. Só que essa regra não existe por parte dos fabricantes, não existe por parte dos distribuidores, não tem nenhuma restrição técnica na folha de dados em relação a isso, né? O que existe tem mercados, alguns países, tá? Alguns mercados internacionais,
onde existe uma limitação no tamanho do módulo, no peso do módulo, por conta de ergonomia, facilidade, segurança, de levar um módulo maior e mais pesado para cima do telhado. Mas o fato é que quanto maior a potência do módulo, menor é o LCOE, né? Menor é o custo nivelado de energia. Então, por que que eu vou ter que pagar mais caro por um produto que vai gerar menos energia, se tem no mercado produtos que geram mais energia e que vão diminuir o retorno do meu investimento vai retornar mais rápido. Então, o mercado brasileiro, né, os consumidores, as empresas, elas recebem a demanda, né? Não existem os módulos de alta potência porque simplesmente os fabricantes de módulo querem empurrar módulos de mais potência porque eles vão lucrar mais? Não. Ah, é porque os distribuidores, que tem distribuidor que quer ser o diferentão e quer colocar um módulo mais potente e sempre está na frente dos outros? Não, tem uma justificativa técnica e financeira por trás disso. Tá. E o mercado brasileiro não é bobo, ele entendeu isso. Entendeu que quando eu tenho módulos mais potentes, o meu custo nivelado de energia ele fica menor, ou seja, eu gasto menos dinheiro para gerar mais energia. Então, quem não quer isso? Né? Então, o mesmo conceito de que você usa para usinas grandes, você pode usar também para usinas de telhado. E o Uhum. mercado brasileiro ele não tem essa restrição, né? Então, o mercado pede, né? É uma demanda, não é uma coisa que distribuidores ou fabricantes empurram para o consumidor. Na Nossa. verdade, a gente traz porque é uma necessidade, né? Uma pedida do consumidor. Tá. Então, sempre essas duas balanças têm que ter o equilíbrio perfeito, correto? A questão financeira, o retorno do investimento. Então, quando esses módulos, quando a gente fala de crescimento da potência, a gente está falando também na modelagem financeira em primeiro lugar. Ok. Você citou a questão de alguns países, e realmente, alguns países têm a questão assim, olha, dependendo do tamanho do módulo, é mais difícil para o instalador levar esse módulo lá para cima, os riscos são maiores e tudo mais. Então, existe uma certa limitação né, de peso, de estrutura, como que vai ser composto esse módulo lá em cima. Então, isso é uma questão também técnica. Quando a gente equilibra essas duas questões, a gente tem a melhor solução para cada aplicação. Ok, então tá claro isso. O que que muda? E também hoje tem muita tecnologia, né, João? A gente vê tecnologias para içar módulo de forma correta, para levar o módulo de uma forma correta para o telhado, sem comprometer a integridade do módulo e sem comprometer também a qualidade ali do instalador, ali sem ele sofrer mais com aquela instalação, né? Então eu vejo que assim, empresas que estão cada vez mais especializadas entregando um serviço de primeira, elas investem nesses equipamentos complementares para que o seu instalador tenha a melhor performance possível sem sofrer com aquela instalação. Então, isso é muito importante a gente falar aqui, né? Ah, você pode trabalhar com módulos maiores? Pode, com toda certeza, mas sempre levando em consideração a balança da modelagem econômica e também a modelagem tecnológica. Por que que eu falo isso? O que que envolve de diferente dentro do gerador solar fotovoltaico esses módulos de maior potência? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Existe algumas limitações ou algumas questões adicionais para a gente se preocupar? Sim. Então, uma coisa muito importante que tem que se preocupar é com a corrente máxima dos módulos, né? O que que acontece? A gente está falando aqui de módulo, maior potência, né? Mas a gente às vezes esquece que um sistema fotovoltaico não é só módulo. Então, é um sistema composto pelo quê? Composto pelos módulos, os cabos, os inversores. Então, você tem vários componentes. Aí, eu pego um módulo, 670 watts, tem uma corrente máxima de saída lá, uma corrente de curto-circuito de 18,7 amperes, né? Mais do que 18 amperes e meio. Então, opa, peraí, então
Não é todo inversor fotovoltaico que é compatível com módulos que têm essa corrente nesse nível. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, sobre a barreira dos 13 amperes, aí teve uma corrida por equipamentos com corrente máxima de entrada de até 15 amperes. Depois a gente teve essa quebra agora da barreira dos 18 amperes, o que fez com que tivesse uma outra corrida dos inversores para se tornarem compatíveis com esses módulos. Então, a gente começa a ver, né, inversores com corrente máxima de entrada de 20 amperes. Para quê? Para ser compatível com esses módulos de mais de 18 amperes de corrente de curto-circuito. Ah, João, o que que pode acontecer então se eu escolho um inversor que não tem uma corrente máxima de entrada compatível com a máxima corrente de saída do módulo fotovoltaico? Primeiro, você pode queimar a entrada do inversor se essa diferença for muito grande, tá? Normalmente, o que que acontece? O inversor ele controla a quantidade de corrente que ele puxa do arranjo fotovoltaico. Mas esse controle tem uma limitação. Eu não posso chegar e, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu não posso pegar um equipamento que tem 20 amperes de corrente máxima de entrada e jogar 50 amperes, e aí o negócio vai queimar tudo, né? Não tem controle que consiga controlar uma diferença tão gigantesca. Então, tem isso daí. Esse comentário, João, parece assim, quem olha assim dentro do mercado, fala, nossa, mas será que isso acontece no mercado? A pergunta é, acontece, né, João? Muitas Acontece. instalações as pessoas instalam errado, porque assim, o instalador, a gente, claro, existem diferentes tipos e portes de instaladores. Ele tem que sempre se manter antenado, conectado, ler datasheet de equipamento, perguntar para o seu distribuidor, porque se ele achar que sabe, parou no tempo, aí que está o erro, né? Aí as coisas acontecem é como você falou, mas como que uma pessoa chega a instalar errado? Instala errado e prejudica o equipamento do cliente. É isso. Né? Semana passada eu estava dando aula lá no centro de treinamento da Encore, e a gente começa a falar desse dimensionamento, né? Olhar potência, olhar corrente, tudo. Tem muita gente que não sabe como dimensionar porque mudou a corrente. Opa, peraí, eu só tenho que corrigir a corrente pela temperatura e tal. Mas o meu distribuidor ele já entrega isso. Será que não é possível que o distribuidor vai me vender coisa errada? O distribuidor vende coisa errada. Assim, a gente que está dentro do mercado olhando isso, a gente vê muita coisa errada. É. Então, você vê distribuidor vendendo kit que não funciona, Uhum. kit que não está dimensionado corretamente, que se você não queima o equipamento na hora que liga, ele vai demorar um tempo, e esse equipamento vai queimar um pouco mais lá na frente, né? Uhum. Não é que assim, tá errado, vai queimar na hora. Não, tem muita coisa de mau dimensionamento que o problema você só vai enxergar lá na frente. Então, por exemplo, outra coisa, você olha os equipamentos com inversores com mesma potência e o distribuidor está vendendo, mas tem um inversor de X quilowatts que o distribuidor tal está vendendo. Mas o outro distribuidor está vendendo outro equipamento que também é X quilowatt. E a pessoa olha assim, é tudo igual. Olha, por coincidência, eu estou com o fundo aqui, MLP não é tudo igual. MLPE não é tudo igual, microinversor não é tudo igual, sistema fotovoltaico não é tudo igual. Então, muita gente começa a balizar em alguns critérios. Não, vou olhar só aquele critério. Então, tem muita gente que se baliza, por exemplo, só na potência do equipamento. Uhum. E aí, quando você vai compatibilizar módulo e inversor, não é compatível, ou você queima, são três coisas. Ou você queima o inversor, pode ser na hora ou pode ser ao longo do tempo, ou você reduz a garantia do equipamento, não é reduz a garantia, você reduz a vida útil do equipamento, ou você fica limitado em aumentar as garantias do equipamento.
Então, às vezes, o fabricante permite que você Você use, está só que ele te estressando aquele coloca lá em equipamento letrinha num. miúda, ah, você não pode mais aumentar a tua garantia, É, né? É aquela garantia premium, a garantia estendida. Ele está praticamente te falando que, ó, até pode, tá? Mas tua vida útil do teu equipamento vai diminuir, né? Senão não tem outra justificativa para não te permitir que você use a garantia premium. E o terceiro problema, né? Então, ou queima na hora ou vai queimar depois, ou você vai perder benefícios de garantia premium, garantia estendida, ou você vai ter perda de geração e essa perda de geração vai se perpetuar durante a vida útil do equipamento como um todo, durante todo o tempo. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um equipamento que tem 20 amperes de corrente máxima de entrada, um outro equipamento que, sei lá, tem 16 amperes de corrente máxima de entrada, é 20% a menos. Para eu conseguir fazer uma potência X, sei lá, 2.000 watts, eu preciso de tensão e corrente. Senão, eu não vou conseguir produzir aquela potência X. Se a minha corrente ela nunca vai chegar num determinado valor, então, se essa diferença que eu falei é 20%, eu já saio perdendo 20% só por conta da corrente máxima de entrada. Então, comparar um equipamento que tem 20 amperes de corrente máxima de entrada com um equipamento que tem 16 amperes de corrente máxima de entrada, você já está perdendo 20% de capacidade do equipamento, mesmo eles tendo potência máxima de saída iguais. E isso nem todo mundo consegue observar de cara. uhum. Tem muita gente que olha a potência do equipamento e acha que é só aquilo, mas tem tantos outros valores, parâmetros lá no datasheet para comparar. Compara no datasheet. Compara potência, corrente, eficiência, todos os valores, tá? Sem exceções. Compara todos os valores que estão no datasheet. Tudo isso faz diferença. Uhum. E quando você fala que é, as tecnologias não são tudo iguais, eu diria que é exatamente o que você falou, tudo muda, né? Tem distribuidor que está fazendo isso mesmo, está entregando um kit fotovoltaico que ele não é compatível entre si, né? Então vai estressar o equipamento, vai perder a garantia, pior de tudo, né? É aquele equipamento que vai funcionar por alguns anos e quando o cliente precisar, o integrador já não está mais lá com ele, já perdeu a garantia, já passou o prazo de garantia da assistência do integrador. Então, isso é muito ruim, porque daí você está colocando no mercado uma replicação de problemas que não existem, né? Que se você levasse até engenharia de ponta, análise de ponta mesmo, integradores de ponta, muda tudo, né? Você realmente está entregando uma solução, isso é para durar 25 anos, a garantia é sim, isso funciona assim. Não, você está colocando baixa qualidade em toda a operação, desde o integrador, que é aquele integrador que compra aqui e vende ali, que ele não se pergunta, ele não é técnico, ele não conhece a fundo, ou ele é técnico superficial. Isso é o pior de tudo, né? Porque daí ele simplesmente pega eu vou comprar um gerador de 8 quilowatts. Ele vai no preço, esse aqui está vendendo mais barato, esse está vendendo mais barato, esse está vendendo mais barato, pega o gerador de 8 quilowatts, tira daqui, instala no cliente, acabou. Não é assim, né? A gente está falando de riscos, a gente está falando de seriedade no que você está fazendo. Então, simplesmente analisar tudo. Tudo importa. Quem é seu instalador, de quem ele compra, qual é a integridade e o pensamento daquela empresa distribuidora. E vou mais, hein? Fabricantes também mudam. Tem muito fabricante que a gente citou. Você falou agora, dá uma olhada no datasheet. Tem muito fabricante que entrega um datasheet errado. Entendeu? Tem, E aí você vai tem. falar, não, existe isso, tá? A gente sabe que existe, a gente já pegou isso e existe isso. Então, pessoal, fique atento aí. Quando a gente vê aí as pessoas fechando simplesmente pelo preço, simplesmente pela questão de, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E, infelizmente, você vai saber disso tarde demais, né?
Então, a hora que você souber disso, é onde você vai falar, poxa, me arrependi, por que que eu não fiz um pouco mais caro, por que que eu não fui por ali? Mas aí a tomada de decisão já aconteceu. É isso, né, João? Né? A gente está num mercado bem competitivo, né? Então, essa alta competitividade realmente faz com que as pessoas vão buscar algo mais barato, só que no mercado altamente competitivo também não é assim que não é qualquer pessoa que consegue colocar um preço mais barato a custo de nada. Uhum. No mercado altamente competitivo, qualquer redução de custo significa que ele tirou aquele custo de alguma coisa, É. seja da qualidade, seja do desempenho do equipamento, seja da garantia, Uhum. né? Então, tem que tomar bastante cuidado. E a gente está fazendo esse papel, né, Ricardo? Não adianta eu chegar assim, não é tudo igual, tá? O que é diferente, João? É isso que é diferente, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que é diferente, Ricardo? Uhum. É isso aqui que é diferente, né? Uhum. Então, tem que sempre tomar É. cuidado com o mais barato em mercados bastante competitivos, porque não tem, sempre esse dinheiro vai sair de algum lugar. Sim. Tirou de onde? O que é que eu estou perdendo? Eu estou É. sempre perdendo alguma coisa para baratear. É. Tudo tem seu valor, né? Uma mão de obra qualificada tem o seu valor, uma mão de obra, Obra, às vezes é na mão de obra, é, às vezes é no equipamento, dá para tirar equipamento, dinheiro de tudo, né? tudo. É o que você falou, tudo tem o seu valor. Se você quer mesmo Suporte, né? suporte, exatamente. Suporte, o pós-venda, o suporte É, gera bastante custo, e não é qualquer empresa que tem um suporte por trás para te atender no pós-venda. sim, Isso gera custo. Aí tem gente que tira daí. exatamente. Bom, pessoal, então aí, ó, mais um vídeo para a gente ficar atento, ficar com a pulga atrás da orelha, para a gente falar assim, poxa, a gente vê isso acontecendo, né? Muita gente copiando coisas, seguindo caminhos que são cópias que não dão certo, né? A gente vai perceber isso daqui a pouco. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. O nosso objetivo aqui é informar o que é certo, mostrar aí para você ter o poder de escolha, tá ok? João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na TeleP e a gente se vê aí em um próximo vídeo. Muito obrigado, Ricardo. Até a próxima. Valeu!